Ora, seja muito bem-vindo ao regresso do Corporate Business. Como sabe, não fizemos programa durante o mês de julho, mas também, como sabe, como nós temos a pretensão de prestar a melhor informação financeira e fiscal, cá estamos nós agora em agosto, que parece que é um mês que não acontece nada, mas acontece, precisamente para retomar os temas que tratamos aqui mensalmente. Ora, comigo estão sempre, como sabe, o José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet. Está também a Isabel Severiano aqui à minha esquerda, que é Presidente da Apotec, e hoje temos convidado o eminente fiscalista Rogério Fernandes Freire. Bom, mas antes de irmos ao tema desta semana, que é apenas isto: como simplificar a justiça fiscal? Eu confesso que estou um bocado cético, mas o Rogério e o José Pedro e a Isabel vão, de certeza, provar que é possível fazer isto. Mas antes disso, vamos então ao Vox Pop desta semana, que tem a ver com a inevitável pergunta que nós fazemos sempre. Quer dizer, grosso modo, sei, consigo se calhar detalhar, sei que serve para verificar registros contabilísticos, se os procedimentos contabilísticos estão corretos, se a aplicabilidade das leis fiscais está a ser feita de uma forma adequada e, portanto, grosso modo, é para isso que serve uma inspeção da autoridade tributária. Todos nós, os empresários em Portugal, por vezes temos dificuldade em responder, porque a percepção que nós temos, porque há uma diferença às vezes entre a teoria e a prática, e a percepção que nós temos é que na prática nós temos poucos direitos, ou seja, ah, logo que temos uma inspeção, e isto é uma questão de sensação, é que, e se calhar vou dizer uma coisa que vou cometer uma injustiça, mas eu falo com outros empresários, é que na realidade nós somos tratados como se fôssemos bandidos, porque quando temos uma situação numa inspeção da autoridade tributária, há sempre um pressuposto em Portugal, estamos a falar de Portugal, de que o empresário está a fugir aos impostos, pá, é um bandido, e vem a autoridade tributária, que tem toda a razão, para nos pôr no sítio e fazer cumprir a lei. E a realidade não é essa. Há muitos casos que até vão parar a tribunal, porque há entendimentos diferentes. Depois também há muitas leis que elas próprias são dúbias, não são claras. Portanto, se as leis fossem claras, não havia advogados, não havia juízes, não havia tribunais, aplicava-se e ponto final. Portanto, obviamente que temos, enquanto contribuintes, direitos, mas muitas vezes a parte que é realçada quando há uma inspeção é a parte dos deveres, o que é que acham que não estamos a aplicar, ir para métodos indiretos para fazer cálculos de impostos que acham que são os devidos e não aqueles que na realidade foram aplicados. Depois temos algumas empresas, que é o caso, que é o nosso caso, que trabalhamos muito com o mercado exterior, e, por exemplo, dois exemplos práticos, que é Angola e Moçambique. Às vezes há muita dificuldade de quem faz a inspeção de perceber o que são esses mercados, o que é a realidade de Angola, porque um banco é um banco em qualquer parte do mundo, mas um banco no Brasil, ou um banco em Angola, ou um banco em Portugal, não tem as mesmas regras, não funciona da mesma maneira, não tem a mesma eficácia, e às vezes a parte da autoridade tributária há muita dificuldade em perceber essas regras, porque um, um tipo aqui de Castelo Branco, nada contra a pessoa individualmente, obviamente, mas tem muita dificuldade em perceber qual é o racional operacional do dia a dia de um banco em Luanda. A questão dos câmbios, por exemplo, que é uma questão muito premente e muito importante. Está a ver porque é que trouxemos este tema hoje? Bom, já lá vamos. Mas antes de mais, vou pedir ao José Pedro Farinha que nos explique porque é que nós trouxemos este tema esta semana. Então, olá a todos e obrigado por estarem connosco. Porquê é que trouxemos este tema? Porque, de facto, há um grande desconhecimento pelo contribuinte do que é que representa uma inspeção tributária e o que é que pode acontecer a seguir. E também me atrevo a dizer que há algum desconhecimento, aliás, como o Fernando explicou, do inspetor tributário, do que é a realidade do negócio e a consequência que isso tem, muitas vezes, nos aspectos contabilísticos e fiscais. Por outro lado,
O Fernando disse ali uma coisa engraçada, que se as leis fossem claras não havia advogados. Mas também era preciso que ninguém prevaricasse. É verdade. É verdade. E todos nós sabemos que ninguém gosta de pagar impostos. Portanto, o fisco também sabe isso. Logo, é normal que quando há uma inspeção tributária haja sempre essa litigância. Não é? É quase como ir na autoestrada a 140 ou 150 e o limite é 120. Portanto, ali é um bocadinho a mesma coisa. Quando há uma inspeção, normalmente há litigância, há uma interpretação diferente, há um documento que não está devidamente emitido, há sempre qualquer coisa. E a lei também traz sempre algumas dificuldades de interpretação, quer no antes, portanto, na contabilização do documento e da consequência fiscal do mesmo, quer no pós-inspeção, que pode haver uma razão que leva a que a empresa tenha um determinado caminho, tenha escolhido determinadas opções, e isso muitas vezes não é do conhecimento de quem está a fazer a inspeção, não consegue entender isso. Por exemplo, o Fernando não alongou ali a relação com Angola. Mas nós conhecemos o caso. Se nós pegássemos, por exemplo, em temas relacionados com imparidades de clientes em Angola, etc., portanto, isso muitas vezes não é relevante fiscalmente em Portugal, porque não se percebe bem ou não se consegue aplicar bem a nossa lei à realidade angolana. Mas, José, aqui nem é o caso. Aqui estamos a falar essencialmente de desvalorizações cambiais, que têm um impacto nos resultados de uma empresa. Certo. E, portanto, isto devia ser entendível por qualquer agente do fisco. Suponho eu. O problema é a substância sobre a forma. E quando chegamos a estes mercados, portanto, começamos a ter aí alguns problemas de forma. E isso é fácil para o fisco também cortar a direito. Não é? Mas eu acho que nem devíamos personalizar no caso, não é? Mas sim como é que se passa na prática. Não é? E depois da inspeção, o que é que acontece? Portanto, esta diferença, estas divergências são normais, vão acontecer sempre. Claro. Portanto, depois a seguir o que é que acontece? Quais são os direitos do contribuinte? Quem é que o pode ajudar nisso? Também há aí alguma confusão. Normalmente o contribuinte primeiro quer pagar nos impostos, depois quer poupar no especialista. Não é? Portanto, primeiro não paga o imposto, depois poupa no contabilista, no fiscalista, e não devia ser assim. Portanto, nós também a nossa ideia não é trazer a este programa uma fórmula mágica para que as empresas de hoje em diante se possam defender sozinhas. Longe disso. Portanto, a ideia é que as empresas percebam que têm vários caminhos, várias opções para se defender, para fazer valer o seu ponto de vista perante a autoridade tributária e também perceber quem é que as pode ajudar com isso. Não é? Aliás, por isso é que temos cá o nosso ilustre convidado. Sim. Rogério, o Fernando há bocado dizia, de forma um bocadinho a brincar, o fisco quando olha para nós, olha logo à partida como bandidos. Porquê é que o contribuinte português, mesmo nas empresas, tem esta percepção? Bem, antes de mais, muito obrigado aqui pelo convite que me fizeram e cumprimento também a Isabel, o Camilo e o José. Portanto, porque é que o contribuinte tem esta percepção? Sim. Dou aqui um bocadinho de razão ao Zé Pedro, que de facto as leis são cada vez mais complexas. Não é por causa das leis serem complexas, mas mal feitas às vezes. São mal feitas porque o próprio processo legislativo às vezes o provoca. Não é? Nós vamos agora aprovar um orçamento do Estado. Quando não há maiorias no Parlamento, é natural que haja várias propostas. Não é? Portanto, quando há várias propostas, nós, digamos, temos medidas um pouco avulsas que são juntas e que não estão coordenadas. E depois, por outro lado, o Parlamento, ao contrário de outros, por exemplo, do inglês, não tem comissões técnicas que permitam que aperfeiçoem. Por outro lado, basta ver uma coisa, as propostas de lei do orçamento não têm sequer preâmbulo. E, portanto, às vezes as medidas vêm de vários... vêm dos deputados... Para o espectador leigo perceber, o preâmbulo é aquilo onde se explica normalmente o motivo da lei. Exatamente. Portanto, tem também esse. E depois tem um processo legislativo relativamente rápido, ao contrário das outras leis. O que é que isto implica? Implica que este processo legislativo mais rápido é efetivamente menos ponderado, o que significa também que as reformas fiscais ou as alterações fiscais às vezes até aparecem nas leis orçamentais matérias que não têm nada a ver com o orçamento, têm com as receitas ou com as despesas. Nós chamamos juridicamente a isso os chamados cavaleiros orçamentais. É uma coisa que se junta que não tem nada a ver com o orçamento. Portanto, isto dificulta, não é? Portanto, o próprio processo legislativo faz com que as leis não sejam tão claras como deviam ser. Mas, por outro lado, também há outro aspecto, há a questão da realidade, não é? A realidade também muda cada vez mais depressa. Nós vemos isso. O mundo hoje não é o mundo que existia há um ano atrás, não é? Portanto, a realidade muda muito depressa. E o jogador também tem que se adaptar a ela, não é? Tem que se adaptar a ela, não o contrário.
Não é o contrário. Portanto, tudo isto efetivamente dificulta Mas, Rogério, a clareza das leis e, portanto, gera litígios, como sim, é óbvio. Pegando no pós, que era o que o GP estava a falar, que é litigância é uma coisa normal. Agora, a questão aqui, quais são os direitos? Como é que se processa aquilo tudo? O processo é menos burocrático, demora menos tempo. Qual é a percepção que nós podemos dar à espectador? Repara, eu, do meu ponto de vista, há uma série de fé diversos que as pessoas dizem sem conhecerem a realidade das coisas. Tem havido uma evolução enorme da parte da administração tributária. A nossa administração tributária é bastante eficiente na função que ela tem, que é a cobrança da receita. É Aliás, se comparar a nossa administração tributária com a administração tributária de outros países, nós somos até melhores, em termos informáticos, em termos de procedimentos, etc. Portanto, essa ideia de que a administração funciona mal, etc., do meu ponto de vista, é absolutamente errada. Mas eu não digo esse nível. A cobrar, eles são super eficientes, Rogério. Estou a falar da defesa do contribuinte. Mas a defesa do contribuinte muito se tem evoluído nesse aspecto. Eu diria, até, se me permite, que até acho que há excesso de meios de defesa. É outro aspecto. E meios de defesa que se sobrepõem uns aos outros com prazos diferentes. Não é? À semelhança do processo penal. Dá para invocar muitos incidentes? Não, nem é tanto nesse sentido. É um problema de falta de articulação. Repare, os meios de defesa constam genericamente no Código de Procedimento e Processo Tributário, no Regulamento da Inspeção Tributária e na Lei Geral Tributária. Portanto, para já, são diplomas que têm que ser conjugados. Mas os meios de defesa foram sendo alterados ao longo dos anos. Aliás, quase todos os anos. Portanto, o nosso Código de Procedimento e Processo Tributário é de 1999. Portanto, veja, tem alguma perenidade, não é? Aliás, por contraponto, as leis do processo e do procedimento são as menos alteradas. Apesar de serem alteradas todos os anos, são muito menos alteradas do que as normas substantivas. Portanto, os meios de defesa têm sido relativamente perenes. Quer dizer, os meios de defesa que estão ao dispor do contribuinte são praticamente os mesmos, às vezes com prazos um pouco diferentes, que foram sendo alterados avulsamente desde o Código de Processo das Contribuições e Impostos de 1963. Portanto, e repara, agora, como falávamos há pouco, até há uma comissão para de facto, tentar melhorar a justiça tributária, e o objetivo, um pouco consensualizado dentro dessa comissão, nem sequer é fazer nenhuma reforma estrutural. Digamos, propor alterações mais cirúrgicas que permitam que a justiça melhore, mas tal como ela está agisada neste momento. Portanto, não vai haver alterações de fundo, vai haver aperfeiçoamentos. Não é? Isabel, simplificar a justiça tributária. O que é possível fazer? Tendo em conta as coisas que nós ouvimos. Bom dia a todos. Obrigada, Rogério, por ter aceito o convite em curto espaço de tempo, porque isto é sempre difícil conjugar as datas de todos nós, e para mais em agosto. Portanto, só mostra que damos muita atenção ao facto da justiça tributária. Mas olha, Isabel, aqui no canal Acordo do Dinheiro só não há programas no dia 25 de dezembro, porque Camilo, aqui não há férias. só no dia que Camilo fizer o Pai Natal. Ok. O que é que nós temos na justiça tributária? Temos formas e caminho para andar. Eu estava a ouvir o Dr. Rogério e estava-me a lembrar do professor Rogério, pai. Nós, quando falávamos lá atrás, e falávamos todas as semanas mais do que uma vez, ele lembrava-me sempre, Isabel, olha que uma lei boa é uma lei perene. E o Dr. Rogério agora usou essa expressão da perenidade. A perenidade levanta aqui dois problemas, que é a parte do sistema judicial tributário, portanto, a parte da justiça em termos de contencioso, na parte tribunal, tem de facto de ser perene a interpretação e tem que manter essa perenidade. Mas também referiu um problema muito importante, que é as empresas mudam, a realidade económica e empresarial não é a mesma de há um ano atrás, de há 2 anos. A forma como os novos negócios são feitos, a materialidade e a necessidade de resolução, até para desenvolvimento económico, não pode ficar presa depois em certos procedimentos, e aí estamos a trabalhar no anterior, que é na parte da máquina fiscal. Porque se a máquina fiscal teve, de facto, grandes incrementos ao nível da cobrança, do desenvolvimento, da eficiência, o conhecimento e a formação e a dotação da administração tributária e nos tribunais também não acompanhou esse investimento para a cobrança. Isso tem feito com que haja mais litigância. Portanto,
Onde é que temos que começar a resolver? Para já, identificando o que está a ser feito ao nível dos problemas práticos. Para clarificar o que a Isabel está a dizer, eu já ouvi numa repartição de finanças 2 funcionários dizerem coisas diferentes a uma pessoa que estava a colocar uma Isso questão. tem a ver com uma única questão, que é falta de formação. Claro. Pronto. Mas isso não é um problema da justiça em si. Sim, É claro. um problema da orgânica. Que tempo é que é dado aos colaboradores da ATI E a formação? e que condições é que lhes é dada para que eles possam ter formação. Porque se a pessoa não informa melhor é porque não sabe. Sim. Não sabe porquê. Então temos que resolver o problema na origem. E como sabe o Camilo, nós na Apotec colaboramos imenso com o Sindicato de Trabalhadores dos Impostos em matérias de formação, aliás, e coisas como se fossem associados da associação, têm essas prerrogativas. Justamente para quê? Para ajudar a diminuir o nível de conflito entre o contribuinte e a administração tributária. Que é o ideal, não é? Aliás, esse é o papel das associações, fazer pontos e diminuir conflito. Isabel, mas quando se olha para aquilo que é neste momento o panorama da justiça fiscal, se o espectador perguntasse assim, onde é que você acha que são os principais bottlenecks, ou seja, os principais problemas, o que é que a Isabel diria? Na forma como entendemos aquilo que é dito, portanto, passa logo do problema de qual é o prazo, desconhecimento de prazos, desconhecimento de coimas. Então, mas isto tem que ser feito. A questão dos prazos, muitas das vezes, depois tem um problema posterior, que é o prazo de recurso, que é o prazo da comunicação, que tem diplomas diferentes. Ou se rege a lei civil, ou se rege o Código de Procedimento e Processo Tributário. Portanto, a contagem de dias aqui inferma. Vamos falar num tema do momento, as férias fiscais. Sim. Costumo dizer que as férias fiscais não servem para os contabilistas. Agora, os contabilistas às vezes não gostam que eu diga isto, mas depois quando eu explico o porquê, dizem, realmente ela tem razão. As férias fiscais servem para quê? Para cá até não dispara as coimas, que suspende prazos, verdade? Pronto. Mas, e ao abrigo das férias fiscais, vieram as férias contributivas, as da Segurança Social. Agora experimente lá o Camilo, recibo verde, não pagar a Segurança Social do mês. Deixe passar o dia 20. Já não há férias contributivas. Então, mas há para uma coisa, não há para outra. E o profissional, o sujeito passivo, tem que se lembrar destas nuances. Está numa empresa, tem que se lembrar. Isto não rege tudo os mesmos prazos. Portanto, quando nós vamos para o cumprimento de uma obrigação, partimos logo, às vezes, com algum desconhecimento. Mas, Pedro, por exemplo, este exemplo que a Isabel está a dar, por que é que isto ainda sucede? Por falta de conhecimento, claramente. Falta de conhecimento dos empresários, falta de conhecimento dos técnicos e depois falta de conhecimento de quem inspeciona. Porque ainda há aqui outro problema que a Isabel não focou, eu por acaso vou acrescentar, que é o prazo com que ocorre a inspeção. Não faz sentido que as inspeções, até pelo que o Rogério nos disse, e bem, que é a dinâmica do mercado e da economia, não faz sentido que a inspeção vá passar de 4 anos. Para já temos uma lei que muda todos os anos. Depois a inspeção anda sempre perto do prazo de caducidade. E isso ainda aumenta o problema. Porque já nem o contribuinte se lembra do que é que fez, nem o técnico se lembra porque a lei já mudou 2, 3 vezes. O próprio técnico também pode já ser outro? O próprio técnico pode ser outro. E o próprio inspetor das finanças também tem que se desatualizar para recuar no tempo atrás. Para que depois toda a gente ainda vá reclamar a seguir, cumprindo prazos de reclamação. Escolher qual é o meio de reclamação, que é outro grande dilema que temos hoje, não é? Entre a audiência prévia, a reclamação graciosa, a comissão de revisão se for métodos indiretos, impugnação judicial. Portanto, eu diria que é impossível fazer uma reclamação de uma inspeção sem, e a lei até foi no sentido contrário, mas sem ter uma reunião imediata com um advogado especialista em impostos. Até para escolher o caminho. Porque podemos escolher um caminho errado ou, como já ouvi muitas vezes, dar informação a mais, que é uma coisa que não faz sentido, a informação nunca devia ser a mais, dar informação a mais numa fase anterior dessa reclamação. E depois ainda temos o problema da contagem de prazo daí para a frente, se seguirmos um caminho ou outro, não é? Até porque também não nos podemos esquecer que normalmente essa reclamação implica pagar ou dar garantia. Ora bem. E nem todos os contribuintes têm essa disponibilidade. Que é uma coisa que as empresas se queixam muito. Há uns que até assumem que estão a fazer um depósito a prazo, porque quando revertem ainda recebem uma taxa de juros simpático, mas há outros que têm que se financiar para conseguir prestar essa garantia. E isso nem sempre é fácil. Não é? Rogério, por exemplo, estes pontos que o José Pedro estava a avançar. A administração fiscal conhece isto.
eu pressuponho que o secretário de Estado do setor da tutela também conhece isto. E imagino que a Diretora-Geral dos Impostos também conheça isto. Porquê é que não muda? Não concordo 100% com o que aqui foi dito por várias razões. A primeira é que acho que os problemas derivam também do legislador, em primeiro lugar. Porquê? Porque nós temos tributos das autarquias locais, da Segurança Social e chamemos da autoridade tributária propriamente dita, digamos, em sentido restrito. Portanto, o primeiro problema que temos é que temos, de facto, regras diferentes para as autarquias locais, temos regras diferentes, e até de formas de cobrança, e até organismos diferentes. Porque é que eu lhe disse que o Secretário de Estado conhece isto? Porque a tendência dos últimos anos foi a da autonomia destas instituições. E eu, do meu ponto de vista, isto devia estar mais centralizado e não tão descentralizado. Somos um país relativamente pequeno, as regras deviam ser mais semelhantes e menos discrepantes. Depois, por outro lado, a questão dos 4 anos. A questão dos 4 anos é um prazo adequado, do meu ponto de vista. Basta ver que as declarações são entregues no ano seguinte, depois têm que ser processadas, portanto, perde-se o ano seguinte e depois há 3 anos. Portanto, se nós fizermos uma comparação entre o nosso país em termos de prazo de caducidade e os outros, o nosso prazo é relativamente curto. O mesmo se diga relativamente ao prazo de prescrição, que é um prazo de 8 anos. Em muitos outros países são 10, são 15, são 20. Não é? Portanto, deste ponto de vista, o contribuinte até está bem defendido. O problema é outro, é que, por exemplo, nos prazos de caducidade e nos prazos de prescrição foram acrescentados sucessivamente factos interruptivos e factos suspensivos. Por exemplo, no caso da prescrição, hoje em dia praticamente os processos não prescrevem. E se calhar deviam prescrever. Isso é gravíssimo. Deviam prescrever, não é? Mas é um problema de interpretação. Provavelmente vai ter que intervir aqui o legislador para esclarecer esta questão e tornar isto mais simples. Por exemplo, esta história dos prazos de prescrição, José, eu já ouvi a Administração Tributária falar disto com o Secretário de Estado e não tomam decisões. Pois, porque provavelmente tem que intervir o legislador. E o legislador, para intervir isto, depois tem várias consequências. Portanto, é matéria relativamente complexa. E, portanto, sendo matéria complexa, também não pode ser tratada... Isso não é uma explicação bondosa? Deixe-me só lhe dizer, é porque isto também anda misturado pelas várias profissões, não é? E anda tudo misturado. Toda a gente fala dos meios de defesa, mas as pessoas conhecem pouco o que é que está por trás desses meios de defesa e as consequências da alteração. Portanto, é preciso tempo. E provavelmente vai-se fazer agora. Não é? Vai-se fazer agora. Portanto, a questão da prescrição, só porque parece uma questão fundamental, os impostos, tal como os crimes, devem prescrever. Claro. É um problema de segurança. De segurança dos contribuintes e das pessoas. Segurança jurídica. Pronto, e, portanto, não pode haver interpretações, ou não deve haver interpretações judiciais, em que, digamos, a prescrição ocorra, passe para o responsável subsidiário e que se eternize durante dezenas de anos, porque o processo está suspenso, não há prescrição. Portanto, tem que se intervir aí. Estou menos na parte do prazo de caducidade. O prazo é relativamente adequado. Porventura, agora também outro aspecto, e é a articulação dos prazos, como eu dizia, há algum excesso de meios de defesa e meios de defesa sobrepostos. Há a reclamação graciosa, ao recurso hierárquico, ao pedido de avisão oficiosa, ao pedido de pronúncia arbitral, à impugnação judicial. Portanto, todos estes prazos todos estes meios de defesa têm prazos diferentes que deviam ser melhor articulados entre si. E, porventura, até é uma medida que se pode pensar, o prazo de defesa, que é a reclamação graciosa, como a Isabel sabe, tem um prazo, hoje em dia, de 120 dias, é um prazo relativamente extenso. Mas se a administração pode corrigir neste prazo de 4 anos, porque é que o contribuinte não pode reclamar também dentro deste prazo de 4 anos? Portanto, há aqui várias coisas que se podem fazer sem alterar a estrutura do contencioso tributário, que do meu ponto de vista é adequado. Reparem que nós estamos a falar aqui de atos de massa, não é? Os atos tributários são milhões, não é? Todos os anos que se praticam. Atos de autoliquidação, liquidações oficiosas, liquidações adicionais, são milhões. Sendo atos de massa, não podem ser tratados como quaisquer outros atos administrativos. Portanto, tem que ter um regime próprio. Portanto, o que se deve fazer é de facto, melhorar um regime que funciona relativamente bem. Era um pouco isto. Desculpa, eu queria só tocar aqui num ponto. Eu não estou a criticar os 4 anos do prazo de caducidade, mas a inspeção é que deve atuar mais rápido. É verdade. Porque a informação está disponível ao fim do ano. Não, é que muitas vezes fica tudo para o fim. Também é uma ideia falsa. A administração cada vez atua mais rápido e cada vez, ao contrário do que se diz, que atua no final, cada vez atua mais perto do facto tributário. Até porque tem informação consigo. Não, mas o problema não é esse. O problema não é esse. É que todos os anos, o José está a dizer que cada vez atua mais cedo. A verdade é que todos os anos a gente ouve falar em, olha, estava a chegar ao final do prazo, de repente expediram uma série de comunicações para as empresas poderem explicar certos atos. Isso continua a acontecer.
Mas já agora, deixa-me perguntar aqui a Isabel. Isabel, toda a gente, pelos vistos, conhece estes problemas. Mas depois é difícil mudar. Eu não diria que toda a gente conhece. Também acho que nem toda a gente conhece. Acho que é ao contrário. Eu acho que é como a Mas quando eu digo que toda a gente conhece, é a administração tributária, as associações, Sim. o secretário de Estado, a diretora-geral dos impostos, toda a gente conhece. Sim, todos nós temos consciência destes problemas. Por isso é que temos vindo a atuar nessa esfera. Há cerca de 2 anos. O Rogério falou alguns problemas, o Zé Pedro também. Isto já devia estar resolvido. Esta questão de prescrição é boa. Mas a própria estrutura, voltamos lá atrás, os recursos estão inexistentes. O investimento que foi feito ainda não foi feito em todos os recursos. É preciso dotar o sistema de meios, é preciso dotar esses meios de conhecimento e de forma de atuar. E repare, a gente às vezes queremos ser muito rápidos. Havia uma coisa que dizia, quem corre não pensa e quem pensa não corre. Acaba por ser um bocadinho. Há aqui coisas que nós precisamos de estancar. O Zé Pedro falava, e com razão, e o Dr. Rogério também, que é a questão da igualdade das armas. Tem que haver igualdade de armas, quer para o contribuinte, quer para a AT. A administração tributária. Pronto, e se nós conseguirmos pelo menos repor esta igualdade de armas, já estamos a passar o sentimento de confiança. Já é mais fácil que quando se vai para uma inspeção... Camilo, vou só contar uma história muito breve. Eu quando comecei a trabalhar, há quase 30 anos, o meu receio era se me entrava uma inspeção dentro daquele grupo de empresas. E o meu receio era o que é que eu faria. Não era por ter medo do meu trabalho. Era o que é que eu faria. A resposta. Porque eu não sabia, na altura, até que ponto é que a inspeção podia pedir o instrumento A, B ou C e se eu não estaria, como trabalhador dependente, a incorrer em confidencialidade que somos sujeitos profissionalmente. Portanto, este desconhecimento que todos nós sentimos em momentos da nossa vida, que nós temos que resolver, quer da parte dos empresários, quer de parte dos profissionais. E depois há outro aspecto muito, muito essencial que o Zé Pedro também focou. Bons profissionais. Temos dúvidas, estamos perante um processo, um contabilista, um fiscalista. Isto é um casamento que tem que resultar, porque se não resultar, vamos prejudicar. Era aí que eu queria chegar. Zé Pedro, isto depende muito da preparação que as próprias empresas, os contribuintes, vão tendo em relação a estas matérias. Ou seja, um contabilista é importante, um fiscalista é importante. Quanto mais estiverem informados e esses procedimentos forem bem feitos antes, menos problemas vai ter mais tarde. Sim, até porque também acontece o tal sentimento de impunidade por parte do contribuinte. Acha que pode tudo. Acha que pode... Hoje tu no programa da manhã falavas em quilómetros, portanto as empresas também acham que podem pagar despesas com quilómetros que não existem, acham que podem ter despesas pessoais misturadas com despesas da empresa e depois ficam muito admirados de haver correções fiscais. Portanto, é verdade que também há muita prevaricação, muitas vezes alguma chique expertise, até errada, porque muitas dessas despesas acabam por ter até tributações autónomas e consequências piores do que melhores, não é? Exatamente. Mas ainda há muita confusão nisso. Depois ainda há o financiamento fácil, que é não pagar os impostos. É direto, basta não pagar. Só que é muito caro. É melhor não. Portanto, e isso tem consequências, nem que seja chamar a atenção, além de todas as consequências financeiras que tem, não é? Portanto, uma empresa, se não cumpre regularmente o seu pagamento habitual de impostos, além das consequências que tem de multas e coimas e juros, ainda, obviamente, fica no radar como uma empresa que não cumpre, não é? Sim. E depois a entrega de informação atempada ao contabilista, e o contabilista também tem aqui um papel muito importante na relação até de levar a literacia financeira e fiscal ao seu cliente, para que ele perceba a consequência dessa informação no que diz respeito às contas da empresa, no que diz respeito à prestação de contas. Deixa-me só lembrar que nós temos um gráfico para mostrar, que tem o gráfico relativo à pergunta que colocamos em todos os programas e que neste caso é: sabe o que fazer no caso de uma inspeção tributária e que direitos tem o contribuinte? Nunca pensei nisso, 28,7%, sim, 12,6%, não, 58,6%. Ora, como sabe, nós temos aqui um link em baixo e, portanto, pode clicar e ir votando até para nós termos a percepção daquilo que é a sensibilidade que desse lado existe. Chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer ao José Pedro, ao Rogério e à Isabel estes esclarecimentos interessantíssimos que foram prestados. Como é habitual, eu desta vez não vou perguntar ao José Pedro Farinha qual é que vai ser o programa do próximo mês. Desta vez eu sabia. Desta vez sabes, diz lá, José Pedro. É precisamente a confusão que há entre as despesas pessoais e as despesas empresariais. Que ele sabe que era o tema que nós íamos tratar este mês, teve que passar para o mês de setembro. Bom, quero recordar que o Corporate Business é mensal. Nós fazemos aqui em parceria com a Betoc.net e com a Apotec.
E lembrar-lhe também que no próximo mês, obviamente, estaremos aqui. Se tiver questões, dúvidas ou outra coisa qualquer, escreva. Zé Pedro, qual é o mail? corporatebusiness@betalknet.com. Esclarecidíssimo. Fique bem. Mais uma vez, obrigado aos meus convidados e voltaremos a ver-nos no próximo mês. Muito obrigado.